Olá pessoal, na presente aula nós iremos discutir um pouquinho sobre ruído e temperatura de antena. Em qualquer cálculo de sistemas de comunicações, é necessário conhecer a temperatura de ruído ou a potência de ruído para você saber estimar capacidade de canal e coisas do tipo. Então, qual a taxa de transmissão você pode inserir nesse sistema? E para isso, a gente parte do conceito de potência de ruído. Sem nenhum tipo de demonstração aqui, é mais lançar as ideias principais. Veja só que a potência de ruído, esse N vem de noise, do inglês, né, ruído em inglês, ela é dada por kBt, onde kB é a constante de Boltzmann, T subíndice N é a temperatura do ruído em Kelvin, ou seja, é uma temperatura absoluta, e B é a largura espectral do seu canal considerado. Então, isso é dado em Hertz. Qual é a ideia? A energia térmica, uma unidade básica de energia térmica é a constante de Boltzmann vezes a temperatura, é o kT, né, o kBt. Só que aí a potência total de ruído vai depender de qual é a largura de banda, porque você consideraria, grosso modo, que cada componente de frequência lá é responsável por um fator de kBt. Né? Então, por grau de liberdade é kBt, mas você tem B, largura de banda total B. Isso aqui te dá unidades de potência, já que esse kBt é Joule vezes largura de banda em 1 sobre segundo, o Hertz vai te dar unidades de potência. Então, isso aqui é uma potência total associada ao ruído térmico. Só que a temperatura de ruído é uma temperatura efetiva do seu sistema que deve levar em conta duas coisas: a antena em si e o restante do sistema, que tem lá amplificadores, etc. Ou seja, é um ruído que pode ser considerado como ruído eletrônico, mas outras quantidades que você tem aí. A temperatura de antena, é importante que se diga o seguinte: não é a temperatura própria do material da antena. É uma temperatura efetiva que ela tem porque ela está recebendo radiação eletromagnética em todo o espectro. Ela é capaz de coletar dentro de uma certa largura de banda. Essa largura de banda é a largura de banda de operação, mas o ambiente ele está poluído por um certo nível de ruído. E esse nível de ruído depende da temperatura do ambiente, essencialmente, da direção do espaço, eventualmente. E por conta de você ter todas as questões de equilíbrio radiativo da termodinâmica, você está, mesmo que não haja uma fonte de sinal de informação, você está recebendo ruído, você está recebendo ondas eletromagnéticas em uma ampla faixa espectral. E tem um nível mínimo de recepção, que é caracterizado por uma temperatura. Eu digo um nível mínimo de radiação que está presente no ambiente. É melhor colocar dessa maneira. Existe um nível de radiação presente no ambiente, que é radiação térmica, é um efeito térmico que você tem, e que, uma vez chegando até a antena vai coletar e vai jogar lá para dentro do sistema. E isso é caracterizado por uma temperatura. Tá? Então, vamos ver como é que é a expressão para essa temperatura da antena, especificamente. Essa aqui é a temperatura do que vem adiante, ou seja, do ruído eletrônico e tudo mais. Né? Observação aqui, você pode passar todas essas expressões para a escala decibel e tudo mais. Essa seção de ruído e temperatura de antena, eu estou baseando na seção 14.7 do Orphanides, que deve estar no capítulo 14, a página 505, 506. Já falo propriamente aqui. 504. Então, na página 504 do livro do Orphanides, você encontra a discussão nos moldes do que eu estou
abordando aqui. Tá certo? E esse livro, como eu mencionei, você pode buscar, ele está disponível, ou estava pelo menos disponível gratuitamente. Então, o que é a temperatura de ruído? Vamos lá. Suponha que de cada direção do espaço você tenha uma certa temperatura. E essa temperatura ela vai mensurar quanto de potência está sendo recebida pela antena naquela direção. Tá? Então você tem uma temperatura, vamos chamar assim, temperatura de ruído. A temperatura efetiva da antena vai ser dada por uma integral sobre a região do espaço que a antena percebe, em função de θφ, a temperatura que ela enxerga num determinado θφ, vezes o ganho normalizado da antena. Poderia não ser normalizado, porque no final das contas a gente normaliza aqui, né? Então, é pouco relevante. Pode ser o G maior aqui, né? O G é o ganho da antena, então vezes o ganho da antena. Essa integral aqui, ela vai de θφ indo de zero, ou seja, é a integral em d ômega, certo? É uma integral em d ômega, vou colocar assim, sobre ômega, dividido pela normalização, porque eu quero ter somente temperatura aqui, e essa função aqui, ela pondera, né? Seria a média da temperatura enxergada pela antena nas várias direções, e com um detalhe, né? Se a sua antena ela tem uma certa diretividade, ela pega mais ruído de uma certa direção do que de outra. Por exemplo, se você tiver uma antena parabólica e exatamente naquele momento ela está apontando, enxergando diretamente o Sol, você tem um ruído térmico associado que está entrando pelo lóbulo principal. Mas se ela está apontando para um outro lado, aí esse ruído não é tão grande, ela não está enxergando a radiação chegar diretamente. É claro que isso aí flutua de acordo com a hora do dia, se você tiver antenas apontadas para o céu, com estação do ano e tudo mais. Mas você pode estimar isso com uma boa aproximação fazendo isso aqui, né? Você integra as temperaturas enxergadas em cada direção do espaço, vezes a função de ganho da antena e normaliza pela própria função de ganho. Tá? O Orphanides, ele chama esta quantidade aqui de delta ômega. Esse delta ômega é esta integral aqui, g de θφ, sobre todo o ângulo sólido. E aí o que você tem aqui é simplesmente a expressão colocada de uma maneira mais simplificada assim, delta ômega, o que não te livra de fazer toda essa conta aí, né? Então, basicamente é isso. Você teria esse delta ômega, que é a abertura de feixe da antena, em termos de ângulo sólido, em termos de esteroradiano, vezes a integral das temperaturas observadas pela antena em cada θφ. Tá? Basicamente, esta ideia de temperatura de antena é mutatis mutandis, você ir para escala óptica, é claro, ou infravermelho, é a ideia de você capturar a temperatura de um corpo a partir daqueles termômetros, ou do seu corpo, para ver se você tem febre ou não, a partir daqueles termômetros digitais. Você aponta para a região que está emitindo radiação térmica, e aí você, por conta das características da temperatura, você tem uma faixa preferencial por conta da lei de Planck, etc. Tá? Então você tem um deslocamento dessa faixa com o aumento ou diminuição da temperatura daquele corpo. Tem a ver também com a ideia de radiação de corpo negro, se você for estudar muito a fundo a termodinâmica, mas a ideia é basicamente essa. Então a antena está apontada para uma certa região, aquela região tem emanações térmicas e a antena está capturando. Eu quero pegar sinal de informação em 1 GHz. Ok, tem o link de 1 GHz que está jogando sinal para dentro do meu sistema através da antena. Mas também tem ruído térmico que está produzindo ondas de 1 GHz termicamente, por processos outros. E isso está chegando na antena. Então,
a temperatura do ambiente é mensurada a partir dessa expressão aqui, desse T, que é em absolutos, tem que ser em graus, em unidades absolutas, ou seja, em Kelvin, tá? E esse G é a função ganho da antena, certo? Normalizado pelo delta ômega, que é a largura de feixe da antena em consideração, ok? É possível, muitas vezes, você expressar a temperatura de antena como sendo um somatório de efetividades em cada direção do espaço, vou colocar assim, da Jésima região, vezes a temperatura da Jésima região. E essa efetividade naquela direção depende basicamente do ganho da antena naquela direção, né? Ou seja, pode ser que uma antena apontada para o céu, ela está pegando majoritariamente a temperatura vista da atmosfera, mas o ground pode tem uma outra temperatura, pode influenciar na temperatura efetiva da antena, porque tem ondas sendo refletidas ou emanadas termicamente do ground que estão do solo, né, do chão, do próprio solo, e que estão entrando por um lóbulo secundário. Tá? Então você teria, digamos, um lóbulo principal onde está apontado para radiação térmica vinda do céu, mas tem um lóbulo secundário que está pegando coisas daqui. E aí essas ponderações dependem aqui da fração desse delta ômega aqui, né? Está normalizado pelo todo do delta ômega, mas aí vai ter a relação da fração do delta ômega que tem de importância esse lóbulo secundário. Então você teria algo assim, como, vou chamar assim, do delta ômega 1, delta ômega 2. Então, por exemplo, esse eta 1 seria dado por delta ômega 1, que é a largura do feixe principal, o ângulo de abertura do feixe principal, dividido pelo ângulo de abertura total da antena. Enquanto que esse eta 2 aqui seria um delta ômega 2 aqui no solo, né? Tá pegando radiação aqui do solo, ele seria o valor do ângulo sólido de abertura do lóbulo secundário por onde está entrando essa radiação, dividido por delta ômega. Então a ideia é basicamente essa. Você poderia especificar quanto valem essas coisas aqui, mais ou menos olhando o diagrama de radiação da antena e não precisando realizar essa integral como um todo. Detalhe importante é que a temperatura de ruído ela foi bastante estudada em sistemas de comunicação e onde ela era mais crítica no passado, em sistemas de comunicação via satélite. Então, lá pelos idos dos anos 1960, engenheiros, agora não recordo exatamente, se não me engano era da Bell Telecomunicações, faziam medidas de ruído e estavam tentando reduzir o ruído de uma certa antena. Era uma antena de abertura, uma antena que, se você buscar aí, ela tem fotografias históricas dessa antena, e vocês já vão saber por quê. Tá? E o pessoal que estava reduzindo ao máximo, tentando reduzir ao máximo o ruído térmico para você aumentar a capacidade do canal, por conta do melhoramento da relação sinal-ruído, chegavam à conclusão que tinha um limite e que eles não conseguiam baixar mais e que vinha de todas as direções do espaço sideral. Tá? Acabaram descobrindo esses engenheiros que essa radiação é a radiação cósmica de fundo, é uma relíquia do Big Bang, em tese seria isso na teoria do Big Bang, tá? E essa descoberta, que era um estudo em antenas inicialmente, levou esses dois ao Prêmio Nobel de Física. É Penzias e Wilson. Então, se vocês procurarem por esses, se não me engano é assim que escreve, tá? Procurarem por esses nomes aqui, e Cosmic Microwave Background, vocês vão, ou CMB simplesmente, vocês vão se deparar com um estudo
estudo que teve origem em ruído térmico em antenas. Tá? Uma das evidências da teoria do Big Bang é a radiação de fundo, a radiação de microondas que é presente em todas as direções do espaço, que tem uma temperatura de ruído bem característica, foi descoberta por esses dois engenheiros de telecomunicações aqui, que levaram o prêmio Nobel, eu não sei em qual ano aí, mas vocês podem pesquisar. Penzias e Wilson. Espero que eu tenha acertado os nomes deles aqui. Tá? E essa temperatura de céu, ela que em partes tem a ver com essa radiação de fundo, é claro, se você estiver apontando diretamente para o Sol, isso muda, né, aumenta a temperatura, mas basicamente essa temperatura do céu, ela fica na faixa de 3 até 10 Kelvin. Essa é a faixa de temperatura de ruído de céu. Tá? Então, é claro que você tem que especificar adequadamente esses valores, né, para cada situação. Para o solo, por exemplo, tem que saber qual é a temperatura e quanto do feixe secundário pega aquilo ali efetivamente. Mas, ao final das contas, se nós somarmos a temperatura de antena mais a temperatura do sistema, nós vamos ter a temperatura de ruído do seu problema. E aí você pode calcular a potência total de ruído. Normalmente, isso aqui vai ficar em escalas de 50 para baixo Kelvin, normalmente. Tá? Normalmente essa temperatura ela vai ficar limitada a algo menor do que 50 Kelvin. Mas é claro que pode ter sistemas com temperaturas de ruído maiores, faixas de frequência, porque depende eventualmente da faixa de frequência, a parte de sistema lá e tudo mais, tem uma parte que é uma temperatura efetiva interna lá do sistema que você está trabalhando. Então, o que acontece? Eu preciso de uma coisa para calcular as taxas, que é a chamada relação sinal-ruído. Ou Signal to Noise Ratio, SNR, né? Vamos usar essa sigla aqui. Essa SNR, ela vem ser dada simplesmente pela potência recebida de sinal dividido pela potência de ruído. Então, essa aqui é a potência recebida, e aqui eu estou em escala absoluta, tá? Potência em watts, potência em watts, tudo em watts aqui. Essa relação sinal-ruído não está em dB, nessa expressão. Como eu falei, você pode transformar tudo isso aí para dB. Tá? Então, potência recebida pela antena. Esse problema é importante na recepção, obviamente, né? É claro que esse problema se dá onde? Na recepção de sinal, então a potência recebida pela antena, e aqui a potência de ruído. Os sistemas de radiorecepção, eles especificam uma sensibilidade do rádio. Tá? Essa sensibilidade dos receptores tem a ver com esta relação aqui. Tá? E tem a ver com a temperatura interna mínima possível para aquele sistema. Tá? Então, as temperaturas e o ruído interno, etc., vão afetar a sensibilidade dos receptores. Bom, nós podemos lembrar agora que a potência recebida em um sinal em um link de telecomunicações, por exemplo, em um link via satélite, ele será dado por a potência que você transmite, o produto do ganho das antenas. Então veja que as antenas, elas, tanto a transmissora quanto a receptora, vão entrar no cômputo dessa relação sinal-ruído. O fator de atenuação ou de ganho, né, que é nessa forma que está ganho do espaço livre, que é lambda sobre 4π
vezes a distância R, tudo isso ao quadrado, então essa fórmula de Fries, vezes um fator de transmissão do meio, tá? Eu vou chamar assim, ganho de meio. Mas isso aqui, né, tem esse fator de espaço livre, esse ganho de meio. Eu não vou usar a letra T para fator de transmissão do meio, porque T é temperatura, então não quero fazer essa confusão. Tá? Então esse aqui seria o fator do meio. Meio, descasamento de polarizações, etc. O que você quiser colocar de efeitos adicionais aqui, absorções, etc. O que você quiser colocar no link de comunicação, problema de multipercurso, está tudo aqui dentro, tá certo? Mas se você tiver espaço livre, esse G do meio é 1. Então, G meio, esse G do meio, igual a 1 para espaço livre. E, claro, com todas as situações otimizadas, ou seja, espaço livre, polarizações das antenas casadas, lóbulos alinhadas, antenas alinhadas, e por aí vai. Então tem tudo isso, né? Você tem espaço livre, as antenas estão com a mesma polarização e elas estão alinhadas. Essa seria a melhor situação. Esse G vai para 1, não tem multipercurso e tudo mais. Então vejam só, a relação sinal-ruído vai ser dada por o produto dos ganhos das antenas do sistema vezes a potência total transmitida, dividida pela temperatura de ruído do sistema, KBT, né, KB vezes T, temperatura de ruído, vezes a largura de banda do canal, certo? Vezes o fator do espaço livre, aqui, lambda sobre 4π R tudo ao quadrado, e aí o G do meio, que entraria se você tiver algo diferente de 1. Eu vou deixar assim, suponha que seja 1, tá? Mas isso aqui pode ser piorado na maioria dos casos em meios em que você tem atenuação, você não, as antenas não estão perfeitamente alinhadas e coisas do tipo. Então, essa aqui é a relação sinal-ruído. É uma mescla da ideia de temperatura de ruído com a fórmula de Fries, né? Essa aqui, não custa lembrar, é a nossa famosa fórmula de Fries. Então, a fórmula de Fries aplicada ao sistema. Bom, para que você possa fazer uma previsão agora a respeito de capacidade do canal, a gente pode utilizar o teorema de Shannon, capacidade de taxa de transmissão, ou seja, capacidade do canal, eu vou chamar assim, capacidade do canal de Shannon. Tá? É a famosa expressão de capacidade de canal que foi derivada pelo Shannon. Tá? Então, essa expressão ela é a seguinte: o C, que é a capacidade do canal, é igual o valor de B, que é a largura de banda utilizada, o logaritmo de base 2, não é o logaritmo decimal, 1 mais a relação sinal-ruído. Note que aqui a relação sinal-ruído em escala absoluta, não é em dB. É uma relação de potências, é uma grandeza adimensional, portanto. Ah, esse número entra aqui. E isso aqui é dado em bits por segundo, por exemplo, né? Se você estiver pensando em especificar essa largura de banda, você teria algo como bits por segundo. Tá? Bom, é possível ainda fazer considerações. Então, lembre que a relação sinal-ruído é dado pela potência recebida, fórmula de Fries, dividido pela potência de ruído, que envolve a antena propriamente dita aqui, constante de Boltzmann e também a largura de banda. E aí, você pode combinar essas informações com
probabilidade de erro aceitável para você definir qual é a taxa de transmissão aceitável. A capacidade máxima do canal é essa aqui. Esse aqui é o valor máximo. Possível. Se você utilizar uma certa taxa, vou chamar assim de C1 menor do que C, para C1 menor do que C, existirá um código com o qual é possível demodular a informação. Recuperar a informação. Mas tudo isso depende da relação sinal-ruído. Tá? E é claro que você pode aqui entrar em toda a teoria de comunicações, em princípios de comunicações, em processamento digital de sinais, para avaliar toda a questão de, dada a relação sinal-ruído, qual é a taxa de erros que você vai ter, qual é a taxa de erros aceitável, máxima. Então, isso te define qual é a partir da bit error rate, né, da PER, isso te define uma taxa máxima admissível, e aí envolve toda a parte de sistemas de comunicação, toda a parte de princípios de comunicação. Né? Então, você vai ter um valor máximo aceitável de erro, isso depende da relação sinal-ruído, e isso, ao final das contas, te limita qual é a taxa de transmissão. Normalmente, veja só, eu vou voltar aqui para a relação sinal-ruído. Signal to Noise Ratio. Tá? Isso aqui é dado pelo produto potência transmitida, produto do ganho das antenas, supondo aqui espaço livre, lambda sobre 4π R ao quadrado, dividido por constante de Boltzmann, temperatura de ruído, vezes a largura espectral, a largura de banda. Então, note o seguinte, se você aumenta a distância e o seu canal tem uma certa, você tem que satisfazer uma certa propriedade aqui, ou seja, na verdade sim, esse C é o valor máximo possível para a taxa de transmissão. Tudo o mais constante de potência transmitida, produto do ganho das antenas, constante de Boltzmann que não muda, temperatura de ruído que assume-se constante, e dada uma largura de banda aqui, você vai para uma dada frequência que corresponderá a um certo comprimento de onda. Aumentar a distância significa reduzir a relação sinal-ruído. Reduzindo a relação sinal-ruído, esse número dentro do logaritmo diminui e você tem que diminuir a taxa de bits. Isso é muito comum, todo mundo sabe que isso acontece em sistemas de comunicação. Se você, tudo ou mais constante, afasta o transmissor do receptor, é comum que a taxa de bits tenha que ser reduzida, porque você está piorando a relação sinal-ruído. Tá? Então, tudo isso aqui está feito, ou está discutido com mais detalhes no livro do Orfanides, nesse capítulo 14, seção 14.7, 14.8 e 14.9, que é onde ele vai falar exatamente das taxas de transmissão, os limites das taxas de transmissão. Eu gostaria que, só como recomendação, vocês dessem uma olhada nos exercícios que estão disponíveis nesse capítulo, porque tem um deles, já informo qual é a página, é na página 515 para 516. Tem um exercício bastante curioso aí,
que é sobre a espaçonave Voyager. Tá? Então a Voyager ela foi lançada lá pelos idos de 1976, 77, tá? E ela passou por Júpiter em 1977, por Saturno em 1980 e agora em 2020 ela está bastante distante, já quase que perdendo a possibilidade de se comunicar com o nosso conosco aqui na Terra, né? Com as instâncias de comunicação da NASA. E aí, se vocês olharem a página 516, tá? Tem uma tabela lá com as taxas de bits por segundo. Ela era de 100 kbits por segundo lá em 1977. A única coisa que mudou, basicamente, foi a distância. Tá? E essas distâncias são astronômicas, obviamente, né? Atualmente ela está a uma distância da Terra da ordem de 22 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. Tá? Então, 10 a 10 quilômetros de distância é a ordem de grandeza. E a taxa de bits, que no início estava da ordem de 100 kbits por segundo, pensem que é uma tecnologia muito antiga essa daí, tá? Hoje ela deve estar na faixa de 150 bits por segundo, ok? Então essa é uma diferença crucial, aumentou muito a distância, a relação sinal-ruído foi empobrecendo bastante, foi reduzindo bastante, e aí você tem um único parâmetro possível nesse caso, que é uma viagem interplanetária, ou em distâncias da ordem do sistema solar já, em que a única coisa que você pode fazer é reduzir a taxa. Então hoje está nessa faixa de 150 bits por segundo. Imagine transmitir uma foto que é tirada de algum lugar com uma taxa de 150 bits por segundo. Demora bastante tempo para você trazer toda a informação. Mas não há, nesse caso específico, o que fazer, porque essencialmente a distância é grande e o sistema que foi embarcado na nave não há mais como mudar. Então você tem que se adequar àquilo que a física e os teoremas matemáticos associados à capacidade de canal te permitem fazer. Então, basicamente isso aqui. Se você tem a relação sinal-ruído, você pode calcular a capacidade máxima e aí você pode fazer sempre algo menor do que aquele limite e isso vai te garantir que existe algum tipo, alguma forma de codificação, alguma forma de transmissão que te permita, com uma taxa de erros aceitável, demodular a informação ou recuperar a informação que foi lançada. Bom, era isso. Eu peço que vocês façam a leitura dessas sessões 14.7, 14.8 e 14.9 do livro do Orfanides, no qual essa leitura rápida aqui se baseou. Então, até a próxima.